Oi, gente! Vou fazer uma leitura de cartas, uma tiragem de tarô para as energias coletivas deste momento, que provavelmente vão por até o final do mês de junho, por aí, né? Porque as energias estão um pouco confusas neste momento para a maioria das pessoas. E algumas coisas ainda estão cobertas pelo véu da ilusão. As pessoas não estão conseguindo enxergar o caminho direito, né? Para onde elas têm que ir, o que elas estão fazendo de errado, de certo. E eu acho que essa é uma mensagem para todos, para ajudar a ter clareza. Então essa vai ser uma leitura coletiva, vai ser abrangente, talvez porque eu estou utilizando muitos decks, seja um pouco comprido. Então eu peço muita paciência, tá? Eu vou fazer de uma forma sucinta, de uma forma que abranja todos os tipos de situações possíveis, né? Porque eu sei que é diferente para cada um o seu caso, né? Apesar de ser tudo em relação a um objetivo maior, que é para que a gente se transforme, né? Junto com o mundo. Então, vou aqui fazer a minha respiração básica para colocar a intenção, ok? Então, eu vou começar com o tarô de sempre, né? Obrigada aos planos espirituais. Como estão as energias coletivas no momento? Gente, não, eu sinto que aquela carta... Cadê a carta? Vocês viram que uma carta meio que pulou? Essa carta. Eu vou deixar aqui por enquanto, ok? Quais são as energias coletivas no momento? Quais são as energias coletivas no momento? Bom, gente, acho que são essas as cartas que apareceram. Tá. Faz sentido. Bom, a primeira carta que apareceu aqui é o 2 de ouros, né? É a carta que ela meio que apareceu, ela quase pulou, mas mas eu senti que é a carta com que eu deveria começar. E essa carta, gente, ela fala de uma coisa assim, é a balança, realmente. Eu fiz uma tiragem que eu não postei, eu não vou postar, eu acredito, né? Porque eu tava muito na correria, então nem deu pra eu gravar direito. Mas eu puxei muitas cartas em que tinham 2 objetos, né? 2 elementos ou 2 pessoas, né? Em todas as cartas, na carta dos amantes, a carta da justiça, a carta da temperança, né? Onde tem 2 polos opostos, né, que se contrabalanceiam entre si, né, seja de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E aqui a gente tem outra carta mostrando isso, né, os 2 lados opostos. Então, assim, vocês podem ver aqui que essa é uma carta que ela não é nem negativa, ela nem positiva, isso depende muito do contexto. E eu vejo que é mais ou menos o que está acontecendo neste momento, as pessoas estão tendo que ser o juiz
da vida delas, né? Como esse menino aqui, né? Ver aquilo que tá nas mãos delas, né? É basicamente o seu destino. E tentar, né? Tentar de alguma forma julgar aquilo que é certo ou errado pra você, né? Aquilo que faz sentido pra você ou não, né? Aquilo que você deveria descartar ou aquilo que você sente que deveria continuar. Então, assim, são duas opções, né? Ou dois caminhos, qualquer que seja o seu caso, às vezes em relação a emprego, né? Deixar ou ficar, ou então um emprego ou outro. Às vezes relacionamentos, né? Eu deveria continuar neste relacionamento ou deveria sair deste relacionamento, eu deveria ir junto com essa pessoa, né? Começar um novo relacionamento ou ficar solteiro. Então, assim, coisas desse tipo. Então, assim, as pessoas estão se deparando muito com esse tipo de caminho duplo, né? Esse caminho meio que yin yang, né, neste momento, né, porque assim, gente, esse é o momento da gente escolher o caminho da sombra ou da luz, né, porque, bom, eu não falei, né, não gravei melhor, não publiquei o vídeo falando do meu relato, mas eu senti um shift vibracional, sendo bem resumida aqui, né, em um certo dia, quando eu acordei, e até esse dia começaram a aparecer muitas borboletas um pouco maiores do que eu costumo ver, né, em casa, e algumas mensagens também espirituais sendo passadas para mim. E aí, nesse dia, eu acordei com um shift vibracional muito grande e eu senti que o mundo tinha mudado naquele momento, pelo menos o meu mundo, né? Eu senti que o meu caminho foi mudado, né? Então, assim, as nossas escolhas, né, elas estão sendo feitas de acordo com os nossos pensamentos, né, de acordo com as nossas intenções, né, aquilo que tem no nosso coração, de forma como a gente coopera com aquilo, né, se a gente vai ouvir o nosso lado que nos limita ou aquele lado, né, que quer nos libertar, por mais que isso signifique sair da zona de conforto. Então, esses são os caminhos que a gente está se deparando neste momento, né, o que você quer escolher para você, né, o que é bom, o que é mal para você. Então as pessoas estão vendo isso. Então a segunda carta que apareceu aqui, né, é a carta dos 5 de copas, não, 4 de copas. Então, muitos desapontamentos acontecendo neste momento, tá? Desentendimentos, um sentimento de perda para alguns, tá? Mas principalmente desapontamento, decepção e realmente estagnação, né? As pessoas se sentem paradas, se sentem presas a muitas coisas do passado aqui, entende? Então, as pessoas não estão conseguindo sair dessa zona de conforto, elas não estão conseguindo ver além, né, da ilusão, ver além daquilo que elas já estão acostumadas a ver, né? Então as pessoas, elas ficam por muito tempo condicionadas, né? Aqui fala sobre condicionamento. Então, o que você está se sentindo condicionado neste momento? Que tipo de coisa você continua fazendo? Não precisa ser só coisas das áreas da vida, né? Profissional, financeira, amorosa, em amizades, enfim. Pode ser coisas assim, por exemplo, hábitos, vícios, né? Crenças que você carrega consigo e você não quer abrir mão daquilo para uma coisa nova, entrar no seu coração e para te transformar, né? Para te transformar em um ser humano melhor. Então aqui também fala coisas do passado, né? Coisas do passado. As pessoas neste momento, eu vejo isso, eu tô vendo muito isso, porque agora tá muito nítido e tá cada vez mais escancarado, né? Nos nossos olhos, assim, fisicamente até mesmo, externamente, a forma como as pessoas sempre foram dentro de si, elas estão expressando isso com muito mais, quase sem filtro, sabe? É como se elas não conseguissem meio que parar ou meio que reprimir ou conter esses sentimentos dentro delas, né? Essas crenças, esses hábitos. E isso tá tudo vindo à tona, vindo à superfície. Então a gente tá começando a ver as pessoas por quem elas realmente são. Muitas situações estão vindo e sendo desmascaradas, né? E você tá conseguindo ver a verdade, né, por trás disso, e isso pode levar a muitos desapontamentos, né? Você se sente traído, você se sente de alguma forma também decepcionado, né? Porque algumas coisas, gente, você pensou que eram verdade, ou algumas coisas você pensou, você tinha uma expectativa boa, né? Você achava que ia melhorar, que aquela pessoa ia melhorar, que alguma situação ia ter uma resolução, e aí você vê que, na verdade, você esteve preso em uma emboscada esse tempo todo, que aquilo era uma armadilha, que aquilo era energeticamente, né? Energeticamente, como fala,
alimentado, né, por uma energia de ilusão, né, uma energia de ego. E agora as pessoas estão vendo o ego muito claramente também. Então isso pode levar a um desapontamento. Às vezes aqui é até o desapontamento sobre si mesmo, né? Perceber que muitas coisas dentro de si ainda não foram curadas, né? Que ainda precisam ser transmutadas. E tem muitas sombras também, aquele sentimento às vezes que vem, né, um pouco assim de desânimo, né, as pessoas estão desanimadas, isso também fala também de tédio, algumas pessoas estão se sentindo entediadas, né, já não aguentam mais esse isolamento, essa quarentena. Ficar longe das pessoas, né? Então elas não estão se abrindo a novas oportunidades, elas não estão vendo as novas oportunidades sendo apresentadas para elas nesse momento, né? Então elas estão empurradas e apegadas aos pensamentos do passado, né? E continuam pensando daquele jeito, assim, mas se fosse de outro jeito? Mas por que isso está acontecendo? Mas tinha que ser assim. E assim elas vão pensando isso diariamente, constantemente, e aí vão abrindo novas portas na nossa frente e a gente não percebe, né? Pra gente mudar. Entende? Então, essas são as várias interpretações que eu consigo pegar do 4 de copas. A outra que apareceu, gente, é a Rainha de Copas. Essa apareceu na tiragem que eu comentei, né? Que eu falei sobre os lados opostos. E eu não entendi direito, então eu tinha acabado, coloquei ela de volta, né? No deck. Mas essa Rainha de Copas, eu vou ter que interpretar, porque ela apareceu de novo. E o que isso me fala, gente? Porque, assim, a Rainha de Copas, ela é a figura maior da corte feminina, né? No naipe de copas. E ela representa a compaixão, ela representa o perdão, ela representa a compreensão, né? Ela idealiza, ela incorpora no nosso interior esses ideais e esses conceitos, né, de amor, né? Principalmente de amor pelos outros, né? De generosidade, de bondade, inclusive. Então, aqui me fala que esse é o momento que as pessoas estão percebendo a compaixão, né? Esse é o momento de você perceber e ter mais compreensão sobre si mesmo e sobre os outros, né? Essa concha como se fosse, eu vejo assim como se fosse um ouvido, né? E você começando a ser um bom ouvinte, né? Das suas próprias emoções e das emoções dos outros, né? Aprendendo a praticar o perdão, aprendendo a praticar a compreensão, né? Não se limitando aos preconceitos sobre os outros, sobre a vida, tentando ver a vida de outra forma, tentando ver pelo ponto de vista das outras pessoas, né? Sem anular a sua própria perspectiva, né? Suas próprias convicções. Então aqui me fala tipo de uma maturação emocional que está ocorrendo no nível coletivo agora, né? Porque depois de todo esse sofrimento, dessa dor, de estar percebendo que isso afeta todo mundo, independente de a que grupo você pertença. Então as pessoas estão percebendo que a dor e o sofrimento é uma coisa que todos, né, sofrem com, né? Então não existe mais preconceitos, né? Isso está sendo escalado para baixo, porque você percebe que todos nós somos seres humanos. Então eu acho que essa é uma questão que está aparecendo agora, a maturação emocional através do sofrimento, né, que a gente está vendo acontecer com todas as pessoas agora, né, em todas as esferas, por todos os lados. E aqui a morte, né, gente? Tinha que aparecer, eu sentia que já ia aparecer essa carta, a carta da morte. Isso só me fala uma coisa, né, gente? Transformação. A carta da morte diferente, né, daquele conceito raso, né, de que é algo horrível, de que é algo tremendamente negativo. Na verdade, essa carta no tarô como o tarô, né, ela tem uma visão um pouco mais profunda, né, das filosofias ocultas e etc. A gente vê a morte como o passo para a regeneração, né? Um passo para a transformação. Então, esse daqui é a carta da morte, mas também é a carta do renascimento, né? Então, esse aqui é como se fosse, gente, tem a caveira aqui, né? O Senhor, o Senhor Morte aqui, né? E o que tá acontecendo aqui, gente? Ele passa, né? E ele passa, assim, sem dó nem piedade, praticamente. Não porque é mal, né? Não por maldade, mas por quê? Porque faz parte dos ciclos da vida. Então, os ciclos em que a gente esteve no passado estão sendo fechados agora, estão sendo encerrados agora. Então, por isso a gente está se desapontando com muitas situações, né? Opa, gente. Se desapontando com muitas situações.
E agora a gente tá também nesse grau, né? Nesse nível em que a gente pode ter maior liberdade de escolha, porque, gente, eu tava só embaralhando, né? E já tava pensando com essa intenção, né? De fazer essa tiragem. E aí apareceu no meu deck aqui, essa carta aqui, a liberdade, né? E isso ressoou muito com o meu coração, né, para este momento, coletivamente falando. Que as pessoas estão se deparando com a escolha máxima da vida delas agora, né? A liberdade de escolha. Para onde você quer ir? Porque assim, gente, a espiritualidade não nos obriga a nada. Então você está tendo o poder de escolha neste momento, né? A hora de exercer a sua liberdade. E isso pode ser em todos os sentidos, exercer a sua liberdade de você escolher tanto o mal para si, quanto o bem para si, quanto a liberdade no sentido de você libertar a sua alma, né, do velho mundo, do seu antigo eu, para ir em busca do seu verdadeiro eu, né, dentro de si, né, e ir para um novo mundo. Então essa é a carta da morte, né? Ela vai passando por todos os lados. Tinha parado de gravar, gente, mas continuando aqui, só um segundo, deixa eu, né? A morte, ela vai passando por todos os lados, né? Então, assim, ela não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de requisito, né, para você sair dela, para você fugir dela. Não tem escapatória realmente essa transformação que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, isso tanto faz... Isso tanto diz a respeito das mortes físicas que estão acontecendo com as pessoas, né, através do adoecimento do corpo físico, quanto também a morte, principalmente no nosso interior, né, a morte do nosso antigo eu, a morte das coisas velhas, né, para que o solo dê espaço a coisas novas, né, a novos frutos. Então, assim, apesar de ser muitas vezes algo que dá medo, né, a gente largar a nossa zona de conforto, né, largar aquilo que a gente já conhece e ter medo do desconhecido, é isso que traz a evolução, né? Então a morte, ela vem como esse progresso, na verdade, né? Ela vem como esse sinal, esse indício de evolução, e não como um indício de cessação ou de destruição, simplesmente. Assim, claro, muitas coisas vão ser destruídas, mas elas estão sendo destruídas para serem transformadas, né? Para o bem maior. Bom, vamos ver aqui outras cartas também. Ok. Bom, vieram essas 4 cartas. Ok? A primeira que veio aqui. É a hora para a cura, né? Lua balsâmica. Bom, isso só me fala uma coisa, né, gente? Tem tudo relacionado com a morte. Então, esse é um momento que realmente é de autotransformação. Reforma íntima. Esse é o momento pra gente fazer aquela limpeza energética dentro da gente, aquela limpeza mental, aquela limpeza emocional dentro da gente, né? Aqueles medos que a gente carregava, culpas, arrependimentos, erros do passado, situações do passado, maus hábitos, coisas que a gente sempre esteve carregando com a gente se condicionou aquilo, né? A um ponto que se tornou quase praticamente parte da gente. E a gente esqueceu de quem a gente verdadeiramente é. Então, assim, essa é uma hora pra gente se curar, né, de todas essas amarras
né, que nos impedia da gente continuar a caminhada para um lugar diferente, né, da onde a gente esteve, né, que era um lugar muito sombrio, né, para todo mundo. Então a gente esteve vivendo uma prisão. Então essa é a hora de a gente sair dessa prisão, realmente, né, para se libertar. Então você, né, pode estar se deparando com um pouco de sofrimento interior, principalmente emocional, né? Se você não está sofrendo muito no lado externo, né, com situações, né, que estão mal acabadas, problemas aparecendo o tempo inteiro, relacionamentos quebrados, você pode estar sentindo esse sofrimento no nível pessoal, no nível interno, né? Em que você não está conseguindo lidar com essas emoções, tem muita oscilação, aí começa a aparecer um monte de pensamentos negativos, coisas que você achava que já tinha curado, que já tinha ido embora, mas estão ali ainda. Então você pode estar se deparando com isso, né? Praticamente assim, o mal te atazanando nesse momento, né? Então pode estar sendo difícil para você nesse momento, mas por que isso está vindo à tona? Por que esse sofrimento está vindo à tona? Né? Para você fazer as pazes, né? Para você curar e para você transmutar isso, né? Enfim, porque não adianta mais a gente continuar escondendo, né? Porque pra gente evoluir de verdade, a gente precisa ser, né, corajoso e encarar os nossos medos, né? Então aqui vieram as 3 cartas juntas, né? A primeira que veio é: traga amor para uma situação. Então, se você está se sentindo preso em alguma situação em que você não consegue ter o poder de escolha, né? Ou que você se sente assim muito sobrecarregado, que você sente que tem uma grande responsabilidade, mas você não está conseguindo lidar com essa responsabilidade, né? Seja por medo, ou seja por ser algo muito grande, né? Que pode mudar a sua vida para sempre. Né? Ou porque você ainda não está com muita clareza da situação, você não está conseguindo enxergar a verdade, aqui está falando para você trazer amor para a situação, né? Para você ver através de uma ótica iluminada, através de uma ótica que é assim, do seu eu superior realmente, né? Porque ele vai fazer a melhor escolha. E assim, isso pode ser qualquer situação, ok? A outra carta que apareceu aqui, né? Seja corajoso e faça o primeiro movimento, né? Dê o primeiro passo. Então, assim, se você tem algum projeto em mente, se você tem alguma ideia que apareceu, isso tá acontecendo muito com as pessoas agora, né? Ultimamente, assim, desde maio, né? Desde abril, elas sentindo no coração que elas têm que seguir algum caminho, né? Alguma carreira, uma estrada aí profissional um pouco diferente do que onde elas estiveram, né? Largar o emprego e apostar nos seus sonhos, que seja o seu caminho, né? Essa escolha. Essa ideia, espiritualmente, ela é elevada, né? E ela só fala uma coisa: se esse sonho está dentro de você, né, é para que ele seja realizado, seja executado, porque qual seria o sentido, gente? Porque, assim, o universo, né, Deus, ele não coloca uma coisa que nos traz felicidade só para nos fazer sofrer, né, com o sentimento, assim, de que a gente nunca vai conseguir conquistá-lo. Não, ele realmente coloca esse sonho dentro da gente porque ele sabe que a gente é capaz, né, de conquistá-lo e de chegar e alcançar lá. Então, assim, se você sente uma urgência, sabe, de estar em um lugar, de fazer alguma coisa, né, de abrir o seu próprio negócio, de empreender, né, de mudar a sua vida para melhor através, sabe, uma coisa que te dá significado para a sua vida, né, que é a sua missão de vida, o seu propósito aqui na Terra. Seja corajoso, faça o primeiro passo. Muitas pessoas, né, estão trocando de caminho nesse momento, e isso não é nada... isso não deveria te dar medo, né? Porque se você quer ir para um lugar de luz, né, e encontrar sua própria felicidade, você tem que saber, né, aquilo que você quer. E se você tem certeza que o que você está sentindo em relação a algum projeto, em relação a alguma ideia, né, é algo que realmente te traz muita satisfação, muita realização, empolgação, então vai em frente, tá? Então, quarta carta aqui bom, final de um ciclo duro se aproxima, né? Então, assim, se as coisas estiveram difíceis, né? As coisas estão difíceis, eu entendo.
E eu compreendo totalmente isso, porque assim, até as pessoas que estavam mais estagnadas na vida, assim, não tinha nem o que reclamar, elas estão se deparando com problemas na vida delas que agora elas não podem mais esconder e ignorar, né? Então, assim, esse é o momento que a gente não consegue mais ignorar aquilo que está acontecendo com a gente. Então, coisas negativas estão aparecendo o tempo inteiro, seja no nosso mundo emocional, seja no nosso mundo físico. Então, assim, mas isso tudo vai terminar, tudo isso vai acabar, tá? Nada é para sempre, o sofrimento é passageiro, é uma lição que a gente tem que aprender, né? E também, infelizmente, né, porque a gente criou um mundo que praticamente criou as próprias pernas, né? Criou própria vida, né? Um mundo que se alimenta do medo, né? E da enfermidade das nossas almas, que se alimenta de tristeza, de raiva, da violência, da guerra, né? É muito difícil, né, da gente... Agora a gente tá tendo que lidar com as consequências disso, né? Então, assim, tudo isso é para ser destruído, né? O templo, o império que a gente criou em cima dessas energias baixas, né? Em cima dessa falta de consciência, né? Para chegar a um ponto que a gente construa um novo império, né? Uma nova era de luz com consciência dessa vez. Bom, vamos colocar mais algumas cartas do Tarô Zen de Osho. Outra coisa, gente, essa carta aqui que eu fiquei um tempão falando, ela também fala sobre indecisão, tá? Se você esteve se sentindo muito indeciso sobre alguma situação em que você precisa fazer uma escolha, essa é a energia que tá praticamente todo mundo, tá? Inclusive, eu estava nessa indecisão, né? Porque a gente não tá conseguindo ver com clareza as coisas agora. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos ver se tem alguma clarificação sobre essa situação, sobre esse momento que a gente tá passando. Cai outra ali. Ok, vamos ver quais são as cartas. Tá. Bom, vieram cartas positivas aqui até pra esse momento. Mas eu vejo de uma forma um pouco imparcial. Eu vejo que esse é um momento de bastante imparcialidade. É um ponto que você nem consegue mais saber, né, se o que você tá fazendo tá certo ou não. Então eu vou ter que dar uma olhada aqui no significado, porque pode ser que tenha algumas mensagens que eu posso passar batido. Então a primeira carta que veio era a totalidade, né? Então a totalidade aqui me fala de um momento que as pessoas estão integrando a luz e as sombras. Por que eu vejo isso? Porque a gente tem aqui, né,
o homem e a mulher, né? Nessa eterna balança, nesse eterno pêndulo, né? Quem conhece as 7 leis universais do Hermes Trismegisto, né? Do Caibalion, né? Vai entender. E aqui, gente, tem a escuridão, né? E aqui essa luz que brilha, que irradia. Então, assim, isso me fala que as pessoas encontrando luz onde há escuridão, né? Encontrando amor, né? Unindo aquilo que é bem, aquilo que é mal, né? E se transformando em uma coisa bela, bonita, né? Então, assim, esse é o momento que as pessoas estão também, ó, vejam pela figura. Foca, amigo. Tá, não vai dar certo. E as pessoas estão começando a dar as mãos umas para as outras, né? Então, assim, a gente tá, assim, na beira do precipício, vocês estão vendo aqui, mas como eu falei, né, da energia da compaixão, a gente se amadurecendo emocionalmente, né? Parando de ser tão egoísta, parando de ser tão avarento, né? E fazer tudo pela gente, a cada um por si. E as pessoas dando a mão um pro outro, né? Porque a gente tá percebendo que todo mundo tá meio que, assim, na pior, né? Todo mundo tá na pior, todo mundo. We are all in this together. E assim, então esse é o momento que tá começando a ser colocada em prática, né? Ainda mais essa solidariedade, esse espírito comunitário de verdade, né? E eu vejo muito isso aqui também em relação à integração da luz e das sombras dentro da gente. Momento da colheita. O momento da colheita. Aqui me fala sobre karma. A primeira coisa que vem na minha cabeça. Esse é o momento que todos os frutos, todas as atitudes, todas as coisas, os seus esforços que você colocou no passado estão frutificando agora, né? Então, assim, o que foi que seja, né? Negativo ou positivo, você tá recebendo a sua recompensa agora, né? Energeticamente falando, tudo que a gente manda, a gente recebe, né? Tudo que a gente emana, a gente também recebe de volta, né? A lei da ação e reação. Então, assim, aqui me fala que eu vejo de uma forma positiva para alguns, se você esteve, né? Colocando energia e foco em se melhorar, em fazer coisas novas, né? Novas habilidades, e desfrutar da vida. Eu vejo aqui isso se transformando em ainda mais abundância, né, na sua vida, né? Aqui eu vejo sobre você atraindo, né, ainda mais prosperidade, né, e coisas boas para sua vida, né? Principalmente materialmente eu vejo aqui, tá? Realmente eu vejo materialmente aqui, né? Porque para alguns, né, para alguns que estiveram lidando com esse momento de caos de uma forma assim produtiva, né? De uma forma assim a extrair o melhor, né? De si e do mundo, está recebendo essa recompensa, né? Por quê? Porque essas pessoas elas estão ajudando a ascensionar o planeta energeticamente, né? Elas estão ajudando o planeta e as pessoas ao seu redor a se inspirarem nelas, né? Para elas transformarem a vida delas também, né? Para encontrar amor, encontrar sorte, né? A sorte, entre aspas, né? Porque é nada mais, nada menos do que uma questão de ponto de vista, né? Encontrar abundância e beleza na vida, né? Então, aqui, ó. Momento de colheita. Para outros, né, que estiveram andando pelo Vale das Sombras, né? E fazendo coisas ruins por inconsciência, estão recebendo o seu troco agora, né? Porque não souberam lidar, né? Não souberam lidar de forma positiva, né? E assim, gente, eu falo de receber o troco não naquele sentido de condenação, né? Aquele julgamento, assim, de ter o que merece, né? Mas no sentido de que, assim, cara, você fez as coisas inconscientemente, sem saber que aquilo prejudicava alguém. E quando você prejudica alguém, isso significa o quê? Que você também não sabe exatamente aquilo que te prejudica. Então, as pessoas fazem coisas acontecem na sua vida que, assim, você sofre com aquilo. Por quê? Porque você não sabe extrair a positividade daquilo, né? Você só reclamava e você só, enfim, né? Colocando foco e energia na carência, na falta, enfim. Mas aqui eu vejo muita abundância vindo, tá? Então, se você esteve aí meio naquelas, né, financeiramente, eu vejo aqui que isso vai melhorar. E eu vejo isso coletivamente, tá? Se já não está acontecendo agora, né? Principalmente com essa coisa de
empreendedorismo, né, online, né, na internet. Isso está dando muito certo, né, se esse é o seu caso também. Então, eu vejo muita prosperidade nesse quesito. Então, aqui, gente, veio aqui essa carta da fonte. Só que ela veio meio que invertida. E aí eu tô um pouco em dúvida se de que forma eu deveria ler. Só que uma coisa engraçada, gente, é que eu vejo muito link com essa carta por causa da cor. E a cor, ela me fala do chakra basal e do chakra sacral também, né? Que é o chakra raiz e o chakra sexual, né? Então, assim, são os dois chakras primários, digamos assim, né? Do nosso corpo vital inferior, né? E são energias, assim, que falam mais da matéria, né? Matéria densa. E aqui me fala sobre, assim, irradiar o seu verdadeiro ser. Aqui também fala do plexo solar. Não sei, eu tô vendo o plexo solar aqui, sabe? Tipo um sol. Então, brilhar a sua consciência, né? A sua essência. E brilhando através das suas obras, sabe? Daquilo que você coloca no mundo. Da forma como você se expressa no mundo. Né? Ou seja, você está se ligando à fonte, né? Você está se ligando à sua própria divindade, encontrando a divindade que existe dentro de você, né? Em vez de você se olhar como um ser pequeno, um ser reles mortal, né? que tá aqui de passagem apenas, mas não, você está aqui para criar. Você está aqui para criar. Nós humanos com essa consciência, nós fomos criados com uma capacidade de projetar no mundo, né? De imaginar e colocar e fazer aquilo acontecer. Então, essa é pra gente colocar essa capacidade aqui fora agora, né? Colocar nossa capacidade de criação, mas agora, dessa vez, né? Ligada à fonte, né? Criar coisas com consciência, né? Em vez de só criar as coisas sem nenhum significado, sem nenhum valor, sem nenhum propósito, às vezes até mesmo com uma consciência baixa, né? Baseada no ego. Então, aqui é para criar através do seu eu superior, né? Criar através da nossa divindade. E repressão, né? Aqui me falou que é uma coisa. Eu não leio muitos noticiários, nem jornais, nem sei o que está acontecendo direito neste momento, porque é muita informação. Eu só sei de uma coisa, gente. Aqui me fala sobre as forças lá de cima. Forças de cima. Você sabe do que eu tô falando. Governo, esse pessoal aí, né, que tem... enfim, aqui, ó, gente, tem o cara com várias amarras. E aqui eu falo que, pra mim, isso daqui, gente, é uma Matrix, realmente. Isso daqui é uma Matrix. Isso daqui é o estado em que você esteve esse tempo inteiro. Você esteve, eu estive, todos nós, seres humanos, estivemos neste momento. Na antiga Terra. Numa Matrix, sem saber o que está fazendo da vida, né? Fazendo as coisas por fazer, para falar que fez, né? Cumprindo com metas que a gente nem, às vezes, concorda, né? Acreditando em mentiras, né? Totalmente oblivious. Tô falando em inglês já. Totalmente, assim, desvirtuados da fonte divina, né? Do caminho divino. E principalmente, né, carregando um peso, né, de manter pessoas malvadonas lá no poder, né, e a gente condicionado a isso, né, que nem aquela cena da Viagem de Chihiro, né, tem os bichinhos de fuligem, né, que eles estão levando as pedrinhas lá, enfim, de carvão, né, e elas ficam naquele movimento maquinado, né? Melhor, automatizado praticamente, né? Sem se questionar nada sobre sua própria realidade, né? Então elas vivem naquela cegueira, naquele sofrimento, e elas vão trabalhando e trabalhando, e elas morrem trabalhando. Então, assim, é onde a gente esteve esse tempo todo. E agora, e isso também me fala sobre outra coisa. Se não é esse o caso, né? As pessoas estiveram sendo reprimidas pela própria mente, né? Sendo escravas de si mesmas. Então, assim, as pessoas não sabiam lidar com a sua própria consciência,
não sabem fazer, sabe? A gente não é ensinado a fazer isso, né? Porque a gente só liga para a parte material, então a gente não é ensinado a cooperar com nossas emoções, a gente não é ensinado a cooperar com nossos sentimentos. E a única forma que a gente foi aprendido a cooperar, né? Foi de uma forma o quê? Reprimindo aquilo, né? E a gente distorceu muito a forma como as emoções realmente são, né? A natureza dos nossos sentimentos, né? E da nossa dualidade humana. Então a gente é sempre naquela energia muito pesada, né? A energia do castigo, a energia da repressão, a energia da, da falsidade, né? Então a gente coloca máscaras pra gente, né, se dar uma de um ser humano bom, íntegro e civilizado, né? E a gente tem um monte de coisas aqui dentro que não foram transmutadas, né? Então, assim, que me fala que a gente esteve vivendo escravos da nossa própria mente, né? Criou uma matrix de si mesmo, né? Em si mesmo, que criou a própria vida e se retroalimenta. Então, assim, é aquela coisa, né? Quando você tem muito pensamentos iguais, repetitivos, e você coloca foco e energia naquilo, aquilo transforma em uma forma pensamento, né? O que é uma forma pensamento? É o pensamento que cria uma própria vida, então, basicamente, praticamente, se torna uma própria entidade. E isso é formado através do conceito que a gente coloca ali, né? Da abordagem, do contexto, junto com as nossas emoções, né? Então, aquilo, quanto mais a gente dá foco e energia para aquilo, mais aquilo se torna uma forma de pensamento muito forte, né? E muito magnética, que praticamente nos atrai, nos puxa sempre, né? Então, a gente se torna escravo dessas formas de pensamentos que nós mesmos criamos. É isso que as pessoas tiveram esse tempo inteiro, né? Em suas próprias crenças, em suas próprias visões, e atraindo os mesmos tipos de coisas na vida delas, né? Coisas que não trazem nenhuma evolução para elas, né? E muitas vezes elas sofrendo com coisas que elas nem sabem que tem alguma ligação, né? Então são os mesmos tipos de pessoas, elas às vezes mudam de cidade, é a mesma coisa, elas mudam de relação, é a mesma coisa, né? Então ciclos repetitivos devido à repressão da mente, né? A gente se tornando escravo dela, né? Vamos tirar as últimas cartas agora. Ai, Jesus. Ah, já entendi. Ótimo, gente.
Por que que eu peguei... Por que que eu peguei as cartas que estavam assim, né? Porque tava demorando muito, e segundamente, porque eu tava fazendo, embaralhando antes, e vieram essas cartas. E essas cartas, por algum motivo, me chamaram muita atenção. E essa daqui apareceu, acho que umas 4 vezes enquanto eu tava embaralhando. Então, assim, eu acho que é isso mesmo. E essa daqui também me chamou muita atenção, por algum motivo, magneticamente, sabe? Borboletas, gente, fala a mesma coisa. É a transformação que tá acontecendo agora. Reforma íntima. As borboletas, elas são um símbolo da transformação, né? Quem não conhece ou quem não sabe, né? Tem a historinha da lagarta, né? A lagarta, ela é um ser rastejante, assim... Não acho assim, não, eu particularmente não acho, tá? Mas assim, é um ser nojentinho, etc. Rastejante, miserável, enfim, né? Que tá ali. E assim, em um certo momento, ele se enclausura, né? Ele se coloca num casulo, né? E esse casulo como posso dizer metaforicamente? Ele é como se fosse a nossa prisão, né? É essa prisão, essa escuridão em que se coloca, né? Então, esse momento de se isolar, né? Esse momento de se isolar para se transformar. Então, esse é o momento que as pessoas estão passando agora. Você achava que era só isolamento social? Não, não, não. É o isolamento do seu interior, entende? A espiritualidade é maravilhosa, né? Então, esse momento, essa lagarta, que é você, ele se isola no seu próprio canto, né? E ele olha toda a sua escuridão, ele se sente muitas vezes sozinho, ele encontra suas próprias sombras, né? Encontra os seus próprios processos, e ele tem que encarar aquilo. Então, assim, por muito tempo ele se sente naquela prisão, né? E é um momento que as pessoas estiveram esse tempo inteiro, tá? Vivendo na escuridão, sem saber. Então, assim, chega esse momento que elas começam a lutar, né? Pra sair daquele casulo. E só que assim, essa luta, gente, nesse processo da borboleta, da transformação da borboleta, ela é muito bela, né? Porque não é uma luta como a gente esteve lutando, né? Daquela forma assim, eu quero sair daqui, eu não aguento mais, e reclamando, porque é assim, isso é horrível, não sei o quê. Não, é tipo uma aceitação do ciclo, né? Aceitação de que tudo tem o tempo divino para acontecer. E as borboletas falam sobre isso também, o tempo divino, né? Acontecer as coisas no tempo certo, né? Então, esse momento de aguardo que as pessoas estiveram esperando, né? Para que as coisas começassem a melhorar, elas vão começar a melhorar, né? No tempo divino. E as pessoas, isso vai começar, né? Essa transformação de verdade, as coisas melhorando, quando a gente se melhorar, né? Quando a gente se transformar. Então, a borboleta, ela sai do casulo, né? Com as suas asas, totalmente bela, transformada, né? Então, é um símbolo de ascensão, um símbolo de evolução. E é isso que está acontecendo com você, meu amigo, minha amiga. Isso que está acontecendo com você está evoluindo, né? Então, o processo de estar dentro do casulo pode ser muito doloroso, muito entediante, muito decepcionante para muitas pessoas, né? Porque elas se sentem sozinhas, se sentem isoladas, e elas têm que lidar com a própria companhia, né? Com seus próprios processos mentais, né? A um ponto que chega, às vezes, até mesmo a ser muito cansativo, né? Mas esse cansaço é o que vai te transformar em um ser mais forte, em um ser belo, em um ser divino, né? Então, é essa a mensagem, realmente, né, para esse momento. Desculpa, esse é o momento da gente perdoar, gente. Esse é o momento da gente perdoar quem nos fez mal, de perdoar os nossos erros a nós mesmos. E pra quem não sabe, gente, essas bolinhas, esse colarzinho, digamos assim, é o japamala, pra quem não conhece, né, com quem a gente conta, fazendo aquela oração do Ho'oponopono, né, uma oração havaiana, que a gente fala assim, né, ser objeto do seu perdão, né, por exemplo, eu, né, Mica, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Pode mudar a ordem, né? Por exemplo, Mica, abençoada, sinto muito, eu te amo. Por favor, me perdoe, sou grata, te amo. Né? Enfim, desculpa, gente, tô bugada aqui. Então, assim, essa é uma oração muito poderosa, né? Então, aqui fala sobre o perdão, né? Da gente colocar... amor na situação, em todas as situações,
né? Se elas parecem ruins demais para serem verdade, então você não tem nada a perder, na verdade, né? Então só faça daquilo o melhor, né? Extraia daquilo o melhor. O perdão é uma coisa que as pessoas têm que colocar em prática agora, principalmente com a carta aqui da Rainha de Copas, né? A gente aprender a perdoar as pessoas, porque a gente agora tá percebendo que a gente também fez muito mal para as outras pessoas, né? Que a gente também causou sofrimento pela nossa inconsciência. Então, a gente trazendo consciência, a gente começa a ter mais compreensão pelas outras pessoas e por aqueles que ainda estão sofrendo, né, na sua própria ignorância. Então, assim, perdoe, né? Perdoe quem te fez mal, perdoe tudo na sua vida, amigo. Perdoe que você não se valorizou o suficiente na sua vida, inclusive, né? Perdoe que você deixou aquela oportunidade passar. Se perdoe, sabe? As coisas mudam, as coisas já foram, as coisas já aconteceram, né? E faça agora, do momento presente, o seu melhor. E o poço dos desejos, né? A outra carta que veio. Isso me fala muito sobre lei da atração. Então, se você esteve muito conectado, muito interessado nesses assuntos de lei da atração, entendeu? Abraham Hicks, Neville Goddard, entende? Você é fã dessas coisas, realmente, esse daqui é o momento que a gente está atraindo e manifestando nossos pensamentos na nossa realidade com muita facilidade, com muita rapidez, né? Não sei se é o seu caso, mas pra mim, né, isso é muito, muito nítido, muito perceptível. É assim, você pensa uma coisa, na hora já acontece, né? Independente se é negativo ou positivo. E esse é o momento de a gente colocar essa capacidade de manifestação ao nosso máximo potencial. Então, assim, vocês podem estar com muitas ideias, muitas vontades, muitos desejos, né? Não importa se é só materialmente ou se é uma coisa a longo prazo, mas é uma coisa que te traz alegria, né? Então, é pra gente se motivar realmente a se transformar. Por quê? Porque a gente muda, gente, não focando na energia do passado, né? Em simplesmente curar a energia do passado. Ou se livrar do passado. A gente se cura construindo o futuro, né? Construindo o momento presente. Então, é sobre isso que isso me fala, sabe? A gente desejando agora, fazendo as nossas promessas para nós mesmos, que não vão ser só promessas de fim de ano, mas de verdadeira mudança interior, né? Que vai mudar a nossa vida para sempre. Pra gente sair dessa vida de tristeza que a gente esteve vivendo, né? Tipo, alegria, abundância, né? Muita abundância. Então, se liguem a essa energia de atração, ao seu máximo potencial. Atraia coisas boas para sua vida, coisas que você gosta de fazer, coisas que você adoraria estar, lugares, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para esse momento. Espero que alguma coisa tenha surtido algum efeito, se alguma coisa não estava clara. E, principalmente, né, isso não significa que vai ser 100% igual para todo mundo, né? Algumas coisas podem se identificar, outras não. Mas o importante é que isso ajude alguém. Então, espero que isso tenha ajudado. Então, beijos, até a próxima.